Pessoal, agora que está vendo lá a mensagem, então eles vão entrando aos poucos aí. Bem, eu vou falar hoje da lei de Hooke, só que ela vai contemplar aqui neste tema, ela vai contemplar o estado plano de tensões ou o estado triaxial de tensões. A lei de Hooke, quando a gente viu, vocês viram no semestre passado, né, na primeira parte da disciplina, ela apresentava o comportamento do material sujeito a uma carga uniaxial, né? Por exemplo, uma barra sofrendo uma tração. Então colocava essa barra numa máquina, né, de ensaios, era um corpo de prova, né? E à medida que a máquina tracionava essa barra, ela registrava a força e o deslocamento da barra, digo, a deformação da barra, né, o alongamento da barra. Daí, com isso a gente traçava um gráfico desse comportamento, força de tração versus deformação, traçava num gráfico desde o início até a ruptura da barra, certo? A lei de Hooke ela é válida na parte inicial, enquanto o material que se comporta na zona elástica, né? Na região elástica desse gráfico, a barra tem aliás, o gráfico tem um comportamento linear. E a lei de Hooke, justamente, ela representa exatamente esse trecho do gráfico, tração-deformação, né? Essa tração a gente pode converter em tensão, dividindo a força pela área da seção transversal do corpo de prova, né? Então temos aí um gráfico tensão-deformação, desde o início do ensaio até a ruptura da barra, até o final. Então a lei de Hooke a gente tirava ali da região elástica desse gráfico, né? Registrava ali um comportamento proporcional entre incrementos de tensão e incrementos de deformação, fazendo com que o gráfico se tornasse uma linha reta, né? Linear. Só que quando você tem tensões no plano ou triaxial, né? No estado triaxial, você tem que considerar aí o efeito de Poisson. Não é só a deformação sofrida pelas tensões, né? Tem também o efeito de Poisson, que deve ser considerado aí no estado plano ou no estado triaxial. Então é isso que a gente vai ver hoje. Vamos revisar o que é o coeficiente de Poisson, né? Então eu coloquei aqui alguns objetivos da aula. Vamos definir, na verdade vocês já sabem o que é, né? Vamos revisar o conceito do coeficiente de Poisson e descrever a sua importância na lei de Hooke generalizada, que daí contemplaria o estado plano de tensões ou o estado triaxial, que seria os três eixos do espaço. Outro objetivo seria calcular as deformações provenientes do estado plano de tensões ou do estado geral de tensões, que seriam as tensões triaxiais no espaço. Descrever como ocorre a lei de Hooke para o cisalhamento. As tensões de cisalhamento também têm uma relação entre tensão e deformação, e também existe aí uma lei de Hooke no cisalhamento, né? E depois descrever o que são os modos de elasticidade longitudinal e transversal, que é exatamente a constante que relaciona as tensões com as deformações na lei de Hooke, né? E falar um pouco do coeficiente de Poisson. Ele tem também limites, né? Ele varia. Ele é um número adimensional que varia entre 0 e 0,5, o coeficiente de Poisson. E, por definição, ele seria a deformação lateral dividida pela deformação longitudinal de uma barra sujeita, ou de um material sujeito a uma tensão de tração ou compressão, né? Sujeito a tensões normais. Então eu falei para vocês do ensaio de tração numa barra. Então quando você coloca um corpo de prova numa máquina, num equipamento de tração, né? Você vai registrar num gráfico incrementos de tração, né? Versus incrementos de alongamento.
E esse gráfico vai ter essa configuração aqui que está mostrando, né? Vai ter um trecho linear, onde a lei de Hooke é válida justamente nesse trecho linear aqui, onde está aqui a região elástica, né? Por que é a região elástica? Porque se você retirar a força aplicada na barra, ela volta para o seu comprimento inicial, né? É como se fosse um elástico, ela não perde aqui, não existe aqui, digamos, mudança, né, na estrutura molecular do material. O material preserva aí as suas características de resistência, né? Ele volta ao seu comprimento inicial quando a força é retirada. Mas tem um limite aqui, que é o limite de proporcionalidade aqui, quando no fim dessa região elástica, a partir daqui o material começa o seu processo de ruptura, processo de falha, né? Ele não vai romper ainda. Ele tem um caminho ainda de deformações a percorrer antes da ruptura, né? Mas se você, por exemplo, aqui no ponto B, retirar a força aplicada, ele não vai voltar mais a ter o comprimento inicial, ele volta aqui ele vai ter uma deformação residual, porque nesse estágio de tensões aqui, o material já foi alterado, a estrutura dele ficou alterada, né? Então até aqui o estado esse ponto A aqui representaria um limite de proporcionalidade, que é até onde a lei de Hooke é válida, certo? O que é a lei de Hooke? É essa que está dentro desse retângulo, né? É o produto entre o coeficiente o módulo de elasticidade e as deformações normais, né? Então relacionamos aí as tensões com as deformações. O que são tensões? É a força de tração dividido pela seção transversal do corpo de prova aqui, né? Ou, no caso de uma estrutura, da seção transversal da estrutura, seja ela uma viga, um pilar, um elemento de um equipamento, né? A tensão seria a distribuição da força nos pontos da seção transversal da peça ou da estrutura, tá? Então, a tensão dá para relacionar com a deformação, que é o epsilon. O que é a deformação? É também uma relação entre o alongamento ou o encurtamento que a peça vai apresentar depois sujeita a uma carga, né? Esse alongamento ou esse encurtamento dividido pelo comprimento inicial. Então ela é um parâmetro adimensional, porque está dividindo dois comprimentos aí, né? Duas distâncias. É a variação do comprimento, ΔL, dividido pelo comprimento inicial L0, né? Então você tem aí um número adimensional, que é representado pela letra epsilon, que representa aqui a deformação. Então dá para relacionar tensão com deformação através desse módulo de elasticidade, que é um número constante, tá? Nesse trecho elástico aqui, ó, nessa região elástica do diagrama tensão-deformação, o E é constante. A partir do ponto A aqui, o E deixa de ser constante. Ele pode assumir diversos valores aqui, dependendo do ponto aqui no gráfico, né? Mas até que o ponto A, que é o fim da região elástica, tensão limite de proporcionalidade, né? O módulo de elasticidade é constante. Aqui tem um patamar aqui entre o ponto B e C, que é o patamar de escoamento, né? Aqui, sem haver incremento de tensão, a barra vai sofrer aqui uma grande deformação, sem haver nenhum aumento aqui na tensão da barra, né? Esse aqui é o patamar de escoamento, é a tensão de escoamento. É a tensão limite aqui que a gente considera no dimensionamento das estruturas para o material, né? A gente não considera, para dimensionar a estrutura, o ponto E lá, a tensão de ruptura. A gente considera aqui a tensão de escoamento, que é esse patamar aqui entre os pontos B e C, tá? A partir daqui, consideramos aqui que o material não tem mais serventia aí para o uso estrutural, né? Esse aqui é a tensão limite que usamos aí no dimensionamento de estruturas, na engenharia. Tá? Então essa aqui é a lei de Hooke que vocês conhecem, né? Que vocês viram até semestre passado, até hoje, né? Só que ela só funciona para tensões uniaxiais, que são tensões numa única direção, né? Se você colocar aqui uma tensão na direção X, aqui na barra, ó, né? Ou na direção Z, aí você tem que considerar o efeito de Poisson. O que é o efeito de Poisson?
O efeito de Poisson é uma deformação transversal que acontece no material quando o material é sujeito a uma força de tração ou de compressão, tá? Por exemplo, aqui uma barra sujeita a tração. O comprimento, aliás, a configuração indeformada da barra é essa em verde escuro aqui, né? Depois que você submete essa barra a uma força de tração, ela vai aumentar o comprimento dela, ela vai adotar essa configuração em verde mais clara, né? Verde mais claro. Então vai haver aqui um aumento, um alongamento da barra, né? Mas ao mesmo tempo que existe um alongamento na direção da força, existe um encurtamento na direção transversal aqui, que são duas, né? Se a força aqui atua na direção X, na direção Y, na direção Z, vai haver um encurtamento, uma diminuição da seção transversal, correto? Esse que é o efeito de Poisson, tá? E ele é medido pelo coeficiente de Poisson, que é a relação entre essa deformação longitudinal e a deformação transversal. Se pegar aqui a deformação longitudinal e dividir pela deformação transversal em YZ, você vai ter aí o valor do coeficiente de Poisson, que também é adimensional. Esse coeficiente de Poisson ele varia entre 0 e 0,5, nunca vai sair desse intervalo. Ok? Então agora imaginem que o material esteja sujeito a uma configuração de tensões nas três direções simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Então você vai ter que considerar o efeito de Poisson também em todas as direções, né? Quando você tem, por exemplo, uma tensão na direção X, que digamos que seja essa aqui, né? Vai haver aqui uma diminuição da seção transversal aqui em Y e Z, né? Mas ao mesmo tempo que acontece a tensão em X, acontece também uma tensão de tração em Z aqui, digamos que é esse eixo aqui, né? Vai haver aqui uma diminuição da seção transversal nesse plano na direção X e na direção Y. Então você vai ter que vai ter uma interferência dessa tensão em Y, que aqui eu estou chamando de tensão mínima, nessa tensão em X que eu estou chamando de tensão máxima. O efeito de Poisson causado pela tensão mínima vai afetar a deformação causada pela tensão em X. E vai ser recíproco, né? E vice-versa. Em todas as direções aqui vai haver uma interferência, as tensões em todas as direções vão interferir nas deformações das demais, né? Por causa do efeito de Poisson. E é isso que a lei de Hooke generalizada contempla, tá? Essa interferência de tensões numa direção nas demais tensões transversais que existem ali, se você tiver um estado triaxial, né? Como no ensaio unidimensional, a lei de Hooke continua sendo válida no comportamento linear elástico, na região elástica, né? Tem mais duas condições também para que a lei de Hooke seja válida, que o material tem que ser homogêneo, né? Homogêneo quer dizer, ele tem que ter as mesmas tem que ser o mesmo material, não pode ser um material mesclado ou uma mistura de materiais, tem que ser o mesmo material em todo o contínuo aqui, né? em toda a estrutura. E ele tem que ser isotrópico, tem que ser um material que tem as mesmas características mecânicas em todas as direções, né? Por exemplo, a madeira não é um material isotrópico, ela tem um comportamento diferente dependendo da direção das fibras, né? Na direção das fibras a resistência da madeira é maior que numa direção transversal. Então, para que a lei de Hooke seja válida, você tem que garantir aí que o material seja homogêneo, isotrópico e trabalhe dentro da região elástica do gráfico tensão-deformação, né? Então, vamos imaginar aqui que o material esteja sujeito a um estado triaxial de tensões, estejam tensões simultâneas na direção X, Y e Z, tá? Na direção X, quando você aplica uma tensão sigma X, vai haver aqui um alongamento, né? Na direção X, alongamento, aumento de comprimento, né? Mas nas direções transversais, que seriam Z e Y, né? Vai haver um encurtamento aqui, ó. Encurtou em Y, encurtou em Z, certo? Mas junto com a tensão em X também acontece a tensão em Y e a tensão em Z, né?
Na tensão em Y também aconteceu o efeito de Poisson, vai haver um encurtamento na direção X e na direção Y. Mas eu tenho que considerar o efeito de Poisson nas três direções, né? Então vamos representar aqui a deformação longitudinal em X. Deixa eu fechar o áudio da linha, senão está dando retorno. Aí, agora deu. Então, se tivermos aqui a deformação em X, causada pela tensão em X, vamos representar essa deformação em X aqui pela letra epsilon x', tá? Epsilon x' é a deformação na direção X causada pela tensão σx. Então essa deformação obedece à lei de Hooke, né, que é a tensão dividido pelo módulo de elasticidade do material. A tensão em X dividido pelo módulo de elasticidade do material, tá? Mas ao mesmo tempo que acontece esse alongamento aqui em X, também vai acontecer um encurtamento devido à tensão σy, por causa do efeito de Poisson, né? Então esse encurtamento devido ao efeito de Poisson causado pela tensão σy seria a deformação epsilon x duas linhas. Como é que ela é medida? Seria o coeficiente de Poisson vezes a deformação causada pela tensão em Y. Tá? Coeficiente de Poisson vezes a deformação causada pela tensão em Y. O sinal negativo aqui representa um encurtamento, né? Enquanto a tensão é positiva, né? A deformação em X é um encurtamento, é negativa, né? Então por isso que é o sinal negativo aqui, porque é uma deformação de encurtamento, no caso de tração, né? Então vamos somar essa deformação epsilon x duas linhas, causada pela tensão em Y, né? Na deformação epsilon x', causada pela tensão σx. Vamos ter que somar as duas, né? Vou ter que também somar o efeito de Poisson devido à tensão em Z. A tensão em Z também vai causar um encurtamento na direção X. A direção X está aqui, ó, né? A direção de σx é essa. Então aqui você percebe um encurtamento na direção X. E esse encurtamento é medido aqui pela deformação epsilon x três linhas, que seria menos o coeficiente de Poisson vezes a deformação na causada pela tensão σz, que é σz sobre o módulo de elasticidade, né? Então você tem aqui também um termo negativo, porque está considerando aqui um encurtamento, né, na direção X. Então eu vou somar esses três termos, né? Essa expressãozinha aqui que está aqui embaixo é exatamente a definição do coeficiente de Poisson, né? A deformação lateral é o coeficiente de Poisson vezes a deformação longitudinal. Se você passar a deformação longitudinal aqui para o primeiro membro, com o sinal negativo, você vai ter o valor do coeficiente de Poisson, né? Que é a deformação lateral dividido pela deformação longitudinal, né? Então, somando aqui as três deformações na direção X, contemplando já o efeito de Poisson, né, no caso das tensões em Y e em Z, né, você vai ter aqui... Professor, você ficou mudo. Fiquei mudo? Fiquei mudo agora? Voltou a minha voz? Eita. Voltou. Voltou? Voltou. Mas tá muito tempo mudo ou ficou mudo só um pouquinho? Só um pouquinho. Só um pouquinho? Vocês pegaram aqui a explicação que eu dei sobre o epsilon x três linhas? Não. Não? O professor foi desde o início da fórmula lá. Desde o início da fórmula? É. Desse slide aqui? É. Desde o epsilon x' aqui do início? Ah, então tem que falar tudo de novo. Exatamente. Eu até pensei que era o meu Skype aqui, fechei, entrei de novo, aí continuou mudo, aí tô vendo o senhor falando aí agora aqui. Ai, então eu tenho que falar tudo de novo, tudo bem. Então vamos lá. Então a deformação
em x seria causada pela tensão σx, né? Essa deformação epsilon x' é a deformação longitudinal causada pela tensão σx. E ela é medida pela lei de Hooke, que seria a tensão dividida pela deformação. Essa aqui é a lei de Hooke que nós vimos, ó. Deixa eu voltar o slide aqui para vocês verem. Ó, a lei de Hooke é isso aqui, ó. Sigma é E vezes epsilon, né? Se você passar aqui o E para o primeiro membro, fica epsilon igual a sigma sobre E, né? Então aqui é a lei de Hooke, ó. Epsilon igual a sigma sobre E. Essa é a lei de Hooke para tensões longitudinais, né? Então a deformação longitudinal aqui na direção x seria a tensão σx dividido pelo módulo da elasticidade. Só que eu estou considerando aqui tensões nas três direções que acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Então vai acontecer aqui também o efeito de Poisson proveniente da tensão σy e da tensão σz, tá? O efeito de Poisson causa o quê? Causa uma diminuição da seção transversal, né? Eu tenho tensão em Y causando uma diminuição da seção transversal aqui na direção X e na direção Z. Olhando aqui para a deformação em X, tem aqui um termo causado pela tensão em X. Vai ter um termo também causado pela tensão Y. A tensão Y, devido ao efeito Poisson, vai causar uma diminuição do comprimento na direção X, né? Que está representado aqui pela deformação epsilon x duas linhas, né? Que seria o coeficiente de Poisson multiplicado pela deformação em y, que é causada pela tensão σy, né? Dividido pelo E. Ó, tensão σy sobre E é a deformação epsilon y, né? Deformação longitudinal epsilon y. Multiplicada pelo coeficiente de Poisson vai me dar aqui a deformação em x, que vai ser negativa, porque vai encurtar, né? Vai encurtar. Para a tensão em z, a mesma coisa. Vai ter aqui uma deformação de encurtamento na direção x, né? Que eu vou representar aqui pela letra epsilon x três linhas, tá? É a deformação na direção x causada pela tensão sigma z. Como é que ela é medida? É medida pelo produto entre o coeficiente de Poisson e a própria deformação em z, que é sigma z sobre módulo elasticidade, né? Estão vendo que se eu tapar aqui o coeficiente de Poisson, eu tenho exatamente a lei de Hooke, que é o sigma z sobre E, né? Que é o epsilon z, né? A deformação longitudinal. A deformação lateral aqui, que é a deformação devida ao coeficiente de Poisson, seria o produto entre o coeficiente de Poisson v e a deformação longitudinal, né? Então, esta fórmula aqui você vê aqui em epsilon x duas linhas e epsilon x três linhas. É o efeito de Poisson causado pelas tensões sigma y e sigma z aqui, né? Tá. Então, se eu somar aqui as três deformações, eu vou ter a deformação total na direção x, né? Porque eu estou considerando aqui que as tensões acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, eu vou ter a deformação de alongamento devido à tensão sigma x, e vou ter a deformação de encurtamento devido às tensões sigma y e sigma z. Então, somando os três termos, né? Sigma x', sigma x duas linhas, sigma x três linhas, eu vou ter a deformação total em x, epsilon x, né? Então, somando os três termos aqui, colocando aqui na soma aqui as três deformações, eu chego aí na lei de Hooke generalizada, que é o tema da aula, tá? A lei de Hooke generalizada, então, vai ser a soma de três termos. O primeiro aqui, devido à deformação causada pela tensão em x, né? E os demais aqui, mais dois termos aqui, né? Devido às deformações transversais causadas pelo efeito Poisson das tensões sigma y e sigma z. Isso aqui é para a deformação em x. Só que esse comportamento é recíproco, também vai ter para a deformação em y e vai ter também para a deformação em z. Tá? A mesma analogia que eu fiz aqui para a deformação em x, vai existir também para a deformação em y e para a deformação em z. Então a lei de Hooke generalizada, ela contempla aí a interferência das tensões nas três direções, né? Essa interferência é recíproca, né? Enquanto você alonga em uma direção, você vai encurtar nas outras duas.
E se as três acontecem simultaneamente, você vai ter interferência recíproca aí, causada pelo efeito de Poisson, né? Então a lei de Hooke generalizada contempla aí três equações, deformações em três direções, né? Mesmo que eu tenha tensões no estado plano, eu vou ter três deformações também, tá? Sempre. Quando você tem tensão apenas numa direção, também você tem deformação nas três direções, né? Digamos que só tenha tensão em X. Você vai ter encurtamento em Y e encurtamento em Z, né? Você vai usar também a lei de Hooke generalizada para encontrar as deformações nas três direções, mesmo que tenha tensão em uma única direção. Alguma dúvida até aqui? Vocês têm alguma pergunta dos vídeos de aulas anteriores que eu postei lá no AVA? Se vocês tiverem alguma pergunta, é válido aqui a gente usar esse tempo aqui para responder também, tá? Essas aulas síncronas aí é para a gente não perder o contato, para vocês assim, elucidarem alguma dúvida comigo, né? Tá ok? Só se manifestar aí pelo microfone ou pelo chat aí do Skype, tá? Eu até não vi o chat. Pra mim tá tranquilo. Tá. Essa aula vai estar sendo gravada, eu vou depois postar lá no Liceu, tá? No Liceu, digo, no AVA. Tá bom? Então eu vou aqui resolver antes disso, deixa eu falar aqui da lei do Hooke generalizada para o cisalhamento. O cisalhamento também tem uma lei de Hooke, né, que relaciona tensão com deformação, né? Só que aqui as letras que representam deformação e tensão são diferentes, né? Lá nas tensões normais, a letra de deformação era o epsilon, aqui é o gama, tá? O gama é a letra grega aqui, usada para representar a deformação de cisalhamento. E a deformação de cisalhamento não é um alongamento ou um encurtamento do material, ele seria uma distorção, tá? A medida da deformação de cisalhamento é um ângulo, é a medida de um ângulo. Então imagina aqui que um cubo aqui sofra uma tensão de cisalhamento tal XY, né? Então, antes da deformação, ele tinha vértices retos, né? Vértices em ângulo reto aqui, em 90 graus. Depois que ele sofre o cisalhamento, o ângulo que era de 90 graus passa a ser aqui um ângulo agudo, tá vendo? Depois da deformação. O cisalhamento provoca esse tipo de distorção aí. Ele não provoca alongamento nem encurtamento, ele provoca distorção no material, né? Escorregamento entre as faces paralelas do cubo ali vai causar um aumento ou uma diminuição no ângulo aqui do vértice da face do cubo, né? Então a diferença entre o ângulo antes da deformação e o ângulo após a deformação é a deformação de cisalhamento. Esse ângulo gama é a diferença entre 90 graus e esse ângulo agudo aqui, tá? É um ângulo medido em radianos. Essa é a deformação de cisalhamento, é a letra gama, tá? E ela está associada à tensão de cisalhamento tal, que é uma tensão em megapascais, né? Através de um coeficiente chamado de modulacidade transversal, representado por essa letra G aqui, tá? Assim como a lei de Hooke uniaxial, a lei de Hooke para tensões normais, a lei de Hooke para o cisalhamento também tem essa correspondência, né? A mesma correspondência, só mudam aqui os valores, aliás, as representações e também ao módulo de elasticidade, que é o módulo de elasticidade com valor inferior, tá? É um módulo de elasticidade menor, esse valor de G aqui. Tá? No cisalhamento não existe efeito de Poisson, não existe interferência entre tensões aplicadas em planos diferentes, tá? Então se você tem aqui 3 tensões de cisalhamento aplicadas simultaneamente, a tensão de cisalhamento XY não vai interferir na deformação da tensão de cisalhamento YZ e nem na tensão de cisalhamento ZX, tá? Elas não vão interagir entre si como lá nas tensões normais,
devido ao efeito de Poisson, né? Aqui elas vão se comportar independentemente, não tem efeito de Poisson. Então a lei de Hooke generalizada para o cisalhamento são essas três expressões aqui mais simplificadas, que é das tensões normais, tá? Não existe aqui efeito de Poisson para o cisalhamento. Ok? Existe aqui uma relação entre o modo de elasticidade transversal e o modo de elasticidade longitudinal, tá? Dá para você aqui, existe uma forma de relacionar esses dois modos de elasticidade usando aqui o coeficiente de Poisson, tá? Essa é a forma que relaciona as duas. O interessante é que a dedução dessa equação aqui é feita pelas equações de transformação de tensões no plano que a gente viu, tá? As equações de transformação de tensões. Então você tem aqui, por exemplo, eu vou falar rapidamente aqui de como foi feita essa dedução, tá? Dedução dessa fórmula. Então admita aqui que o material sofra aqui uma tensão de cisalhamento, tá? Um ponto do material aqui representado por esse cubo sofre uma tensão de cisalhamento puro, né? Só cisalhamento, não tem tensão normal aqui. Então no plano XY, né, eu tenho essa tensão de cisalhamento. Posso aqui usar lá as equações de transformação de tensões no plano para descobrir as tensões principais, certo? Que foi o assunto das nossas aulas anteriores. Então se eu girar aqui um ângulo θ, eu vou obter aqui uma configuração de tensões equivalente a essa, né? Equivalente por quê? Porque ela vai produzir o mesmo efeito no material, não vai ser um efeito diferente desse, né? O cisalhamento puro aqui vai causar um efeito no material que seria igual ao efeito dessa outra configuração de tensões aqui. Para que seja tensões principais, eu tenho que ter as tensões máximas aqui, né? A máxima e a mínima, né? Isso vai acontecer se eu girar o elemento a 45 graus, né? Então, na direção x' aqui, que está girada a 45 graus em relação à direção x, eu vou ter a tensão máxima, né? E na outra face eu vou ter a tensão mínima. A tensão de cisalhamento para as tensões principais é igual a zero. Essa é uma característica que é usada aí para você identificar a configuração de tensões principais, né? Se você perceber que a tensão de cisalhamento é zero, não aparece, né? Pode ter certeza que essa é uma configuração de tensões principais. Ok, então vamos aqui, usando a lei de Hooke generalizada, vamos calcular as deformações na direção x e y, né, para a configuração de tensões principais. E depois vamos também determinar a mesma deformação em x e y para a configuração da tensão de cisalhamento puro, nos dois casos usando a lei de Hooke generalizada. Daí, igualando as deformações, a gente cai nessa expressão aqui, tá? Essa é a forma aí usada para deduzir essa equação. Então, começando com as tensões principais. Usando lá as equações de transformação de tensões no plano, você encontra aqui os valores das tensões, né? Em x' a tensão máxima vai ser igual a tal xy. Em y' vai ser menos tal xy. A tensão zero aqui é a tensão em z, tá? Estamos chamando aqui de tensão intermediária. A tensão na direção z é a tensão nula, que não tem tensão em z. Então, usando esses valores de tensões normais aqui na equação de Hooke generalizada, né, eu vou determinar aqui a deformação em x e em y. Tá? Desculpa, em x somente. Né? A deformação em x, usando a lei de Hooke generalizada, vai ser essa que a gente mostrou no início. Né? Vai ter aqui um termo aqui considerando a tensão σx e mais dois termos considerando o efeito de Poisson na direção y e z. Né? Então, colocando os valores aí, σx seria a tensão máxima, né? Tal xy, que o x', né? A tensão máxima tal xy. O σy seria a tensão mínima, que é menos tal xy. E σz é a tensão nula aqui, que não tem, né? A intermediária aqui que é zero. Então, a tensão εx, que seria a tensão epsilon máximo, porque ela está na direção da tensão sigma máximo, né?
seria dada por esse valor aqui, né? Tal xy sobre E, que multiplica 1 mais Ni. Ni é o coeficiente de Poisson. Agora vamos fazer a mesma coisa para a configuração de cisalhamento puro, né? Vamos calcular aqui a deformação em x e a deformação em x, né? Para o cisalhamento puro. Para o cisalhamento puro, as tensões normais são todas iguais a zero, ó, né? Então, aplicando a lei de Hooke generalizada, aí você vai zerar tudo, ó. Sigma x, sigma y, sigma z vai ser tudo igual a zero. Então, sigma x vai ser igual a sigma y, que é igual a zero. Para essa configuração aqui, a tensão em x é zero. Para a outra, a tensão em x é na direção de 45 graus aqui, que é dada por essa expressão aqui, né? Tem uma forma de calcular as deformações principais, usando aqui as deformações em x e y, né? Usando essa equação aqui, que é quase a mesma equação que a gente deduziu para as tensões principais. A gente viu na aula retrasada e na aula passada, né? Usando o círculo de Mohr. A gente pode calcular aqui as tensões principais usando essa fórmula, né? Só que aqui ela está sendo usada para determinar as deformações principais, na direção 1 e 2, que seria o x' e o y' aqui, né? Aqui eu tenho a direção da tensão sigma 1, sigma máxima, aqui a tensão sigma 2, que é o sigma mínimo, né? As deformações causadas por essas tensões máximas e mínimas podem ser também calculadas por essa fórmula aqui, que seria a soma da deformação média, né? A média das deformações, mais ou menos a raiz quadrada dessa soma aqui de quadrados, né? Eu uso o sinal de mais para encontrar a deformação epsilon 1, que é a deformação máxima, e o sinal de menos para encontrar a deformação epsilon 2, que é a deformação mínima. Então, aplicando essa equação aí, eu tenho aqui o valor da deformação máxima, né? Usando o sinal de mais, eu calculo a deformação máxima aqui, que vai dar gama sobre 2, tá? Gama xy sobre 2, onde gama aqui é a deformação de cisalhamento, né? Que saiu daqui. Ok, como essas duas deformações estão na mesma direção, né, eu posso igualar os dois termos, né? A deformação obtida da configuração de tensões principais vai ser igual à deformação obtida da configuração de cisalhamento puro. Igualando os dois e aplicando a lei de Hooke para o cisalhamento, aqui no lugar de gama, né, eu vou substituir por tal xy sobre g, que é a lei de Hooke no cisalhamento. Então, substituindo o gama por tal xy sobre g, eu posso aqui simplificar o tal xy no primeiro e no segundo membros da equação e vou obter vai sobrar só os parâmetros g, e e ni, né? Que dá lá aquela equação que relaciona o módulo da elasticidade transversal com o módulo da elasticidade longitudinal. Se você consultasse uma tabela de características mecânicas dos materiais, essa tabela aqui está lá no livro texto do Hibbeler, tá? Você vai ter aqui alguns materiais aí, alguns aços e outros materiais não metálicos, né? Alguns materiais metálicos e alguns não metálicos. Aqui você vai ter o peso específico, o módulo de elasticidade, que é aquele coeficiente ali da lei de Hooke, né, o E. Aqui o módulo de elasticidade transversal, que é o valor de G, né? Aqui nessa coluna as tensões de escoamento dos metais. Aqui as tensões de ruptura, né, dos metais e dos materiais não metálicos. E aqui o coeficiente de Poisson, nessa penúltima coluna aqui, tá? O coeficiente de Poisson de alguns materiais aqui. Para o aço, que é o caso que a gente usa com mais frequência, né? O coeficiente de Poisson é 0,32, né? Para o aço estrutural. Ó. O módulo de elasticidade do aço é 200 gigapascais. O que é o gigapascais? Gigapascais o giga aqui é 10 elevado a nona, né? Então seria 10 elevado a nona pascais, 1 gigapascal. Então 200 gigapascais seria também 200 vezes 10 ao cubo megapascais, né? Se você usar o megapascal. Aqui o módulo de elasticidade do aço, o módulo de elasticidade transversal do aço é 75 gigapascais. Então você observe que o módulo de elasticidade
transversal é menor que o módulo da elasticidade longitudinal, né? O material tem mais resistência à tração do que a cisalhamento, né? Essa relação entre o E, o módulo da elasticidade longitudinal, e o G, ela é satisfeita nessa equação aqui, ó, tá? Obedecendo, claro, o valor aqui do coeficiente de Poisson do material também, né? Tá ok, pessoal? Então a teoria da aula de hoje seria essa aí. Eu quero mostrar para vocês a aplicação da lei de Hooke generalizada. Esses slides aqui estão todos num diretório que eu coloquei o link lá no Liceu. Eu falei para vocês nas aulas presenciais, para vocês acessarem lá. Tem todo o material do curso lá no diretório do Dropbox, tá? Vocês podem acessar o material lá. Tem lá os slides com os exercícios resolvidos, né? E também exercícios propostos com resposta. Eu quero aqui aplicar a lei de Hooke generalizada nesse problema em uma barra sujeita aqui a um estado plano de tensões. Tenho tensões em X, tensões de tração na direção X e tensão de compressão na direção Y. É estado plano porque não tem tensão na direção Z, tá? Tem só na direção X e Y. Então, para eu calcular as deformações, eu não posso considerar aquela lei de Hooke uniaxial, porque eu vou ter aqui o efeito de Poisson, né, que vai causar aqui um encurtamento, no caso de tensões de tração, vai causar um encurtamento nas direções transversais, né? E no caso de tensões de compressão, vai causar um alongamento nas direções transversais também. A lei de Hooke não funciona só para tração, funciona para compressão também, né? Quando você comprime uma barra, você vai perceber que a seção transversal vai aumentar, né? Se você tracionar a mesma barra, a seção transversal vai diminuir. Esse é o efeito de Poisson. Funciona para qualquer tensão normal, tanto de tração quanto de compressão. Então pede-se aqui para determinar o comprimento final depois da barra deformada, o comprimento na direção A, na direção B e na direção T, né? O comprimento, a altura e a espessura da barra depois que a barra sofre aí esse estado de tensões aí, tá? Compressão em Y, tração em X. Os valores das tensões são esses aí, ó. Em X tem 800 megapascais de tração, em Y 500 megapascais de compressão. Vejam que o sinal de tensão para compressão é negativo, tá? Tensão de cisalhamento é zero, não tem, né? Cisalhamento aqui é zero. E também não tem tensão na direção Z, também é zero. Então aí estão as tensões. Vamos aí usar a lei de Hooke generalizada para encontrar as deformações nas três direções. Tem alguém querendo falar comigo aí? No chat? Não, né? Ok, se vocês quiserem perguntar, é só me interromper, tá bom? Então a lei de Hooke generalizada que a gente viu há pouco é essa fórmula aqui para deformação em X, né? Eu tenho a deformação em X, tenho deformação em Z e tenho deformação, em Y e tenho deformação em Z, né? Então vou aplicar aqui a lei de Hooke generalizada para as deformações nas três direções. Sigma X aqui é 800 megapascais. Então vou substituir aqui os valores dos parâmetros da fórmula, né? Vai ficar sigma x igual a 800, módulo elasticidade do material aqui é de 120 gigapascais. Esse material aqui é cobre, né? É o módulo elasticidade do cobre e o coeficiente de Poisson do cobre é 0,34. Então, substituindo os valores na fórmula, só tomando cuidado para usar as mesmas unidades. Se você colocar aqui as tensões em megapascal, o coeficiente de Poisson também tem uma unidade, né? É a mesma unidade de tensão. Você tem que usar a mesma unidade para os dois, ó. Você não pode colocar aqui o coeficiente de Poisson, ó, o módulo de elasticidade em gigapascais. Você tem que converter para a mesma unidade da tensão, tá? Então a tensão está em megapascais, o módulo de elasticidade também vai converter em megapascais aqui. Então seriam 120 vezes 10 ao cubo megapascais, né? O módulo de elasticidade.
O coeficiente de Poisson é 0,34, aqui o módulo da cidade de novo. A tensão em Y é negativa, então tem que entrar o sinal negativo, aqui menos 500. A tensão em Z é 0, então vai ficar sozinho ali dentro do parênteses da tensão em Y, né? Então, fazendo as operações aí, você encontra uma deformação de alongamento, 0,0808. Agora a deformação em Y, a fórmula é a mesma, só mudam aqui os valores, né? As tensões aqui envolvidas no processo, né? Então você vai ter a deformação em Y, você vai ter a deformação causada pela tensão em Y, né? Mais as deformações causadas pelo efeito de Poisson na direção X e Z, né? A deformação pela tensão em Y vai ser a tensão de menos 500 dividido pelo módulo da cidade. O efeito de Poisson aqui, que é contrário, né? Vai encurtar, aliás, nesse caso aqui ele vai encurtar também. O sigma x é de tração, vai encurtar na direção y. Então vai ser o coeficiente de Poisson dividido pelo módulo da cidade, que multiplica aqui a tensão em x, que é de tração, mais a tensão em z, que é inexistente, não existe, não tem, é zero. Então, o resultado aqui vai ser uma deformação de encurtamento, porque deu sinal negativo. Tá? O sinal negativo indica que a deformação é de encurtamento. A deformação em z vai ser esta mesma fórmula, né? A forma semelhante, só muda aqui os parâmetros, né? O epsilon z vai ser a deformação longitudinal devido à tensão em z, menos o efeito de Poisson causado pelas tensões nas outras duas direções, que são sigma x e sigma y. Como não tem tensão em z, não vai ter deformação longitudinal devido à tensão em z, só vai ter aqui o efeito de Poisson, né? Então, substituindo aqui os valores, vai dar aqui menos 0,00850. Então, veja que, mesmo não tendo tensão em Z, vai haver deformação em Z. Tá? Eu posso dizer que um estado plano de tensões não provoca um estado plano de deformações. Estado plano de deformações é quando você tem deformação no mesmo plano, certo? O estado plano de tensões não causa estado plano de deformações, por causa do efeito de Poisson. Sempre vai ter uma deformação fora do plano aqui, né? Devido ao efeito de Poisson, que é nesse caso que seria o epsilon z. Agora vamos calcular os comprimentos finais da barra, né? Os novos comprimentos vão ser então na direção x aqui, que é a dimensão A', né? Eu estou chamando de o comprimento da barra na direção x. B, a altura da barra aqui na direção y. E T, a espessura na direção z, né? Então o comprimento deformado vamos chamar de A' na direção x, B' na direção y e T' na direção z. Ok? Então, o comprimento deformado na direção x vai ser o comprimento inicial mais a deformação que multiplica o comprimento inicial, né? Esse termo aqui, deformação vezes o comprimento inicial, é exatamente o alongamento da peça. Tá? O alongamento da peça mais o comprimento inicial vai te dar o comprimento final. Né? Então, comprimento inicial, 300. A deformação em x, 0,0808, que multiplica o comprimento inicial, vai te dar aí um alongamento de 2,4 milímetros. Somado com 300 dá 302,4 milímetros. O alongamento na direção y, que seria a dimensão B', né? Alongamento não, comprimento final. É o comprimento inicial, 50, mais a deformação negativa, porque está encurtando, né? A deformação negativa indica aqui que a peça vai encurtar, vezes o comprimento inicial. Então aqui dá um encurtamento, né? Você vai deduzir aqui o encurtamento do comprimento inicial, vai dar um comprimento menor. Ó. A peça vai encurtar. De 50 vai passar para 49,68 milímetros na direção y. E a espessura também vai sofrer um encurtamento, né? Devido aqui ao só o efeito de Poisson, que é essa deformação negativa aqui, né? Então vai ser o comprimento inicial mais o encurtamento devido ao efeito de Poisson causado pelo estado de tensões no plano XY, né? Que é a tensão x e a tensão y.
vai dar aí uma diminuição do comprimento para 19,98 milímetros. Tá ok, pessoal? Alguma pergunta? Esses slides aqui, ó, tem vários exercícios resolvidos, considerando a aplicação da lei de Hooke generalizada, tá? Como eu já falei, o slide está lá no Dropbox, o link para você acessá-lo está lá no Liceu, tá? Eu coloquei lá no Liceu o link. Então, qual é a agenda aí para as próximas atividades aí do curso? A prova já tá agendada. Eu mostrei para vocês há pouco aqui o calendário de provas, né? Vou aqui enfatizar, reenfatizar, né? Então a semana de provas vai ser entre 18 e 23 de maio, tá? As provas vão ser do mesmo jeito que foram aplicadas as provas da primeira VA. Vocês vão responder 2 questionários, né? E vão ter 2 tentativas, né? Cada questionário vai ter 10 questões. A nota da prova vai ser a maior nota das 2 tentativas. Vai estar entre o dia 18 e o dia 23. Seria na semana, fora a próxima, a outra já, tá? Nós estamos aqui no dia 9, né? Desculpe, estamos no dia 8. Estamos no dia 8. Temos a semana que vem, né? Essa primeira VA aqui é para cursos EAD, tá? Não é para nosso caso não, tá bom? A nossa prova vai ser aqui, ó, do dia 18 ao dia 23. Então, fora a semana que vem, vai ser já outra semana. Então, a matéria da prova vai ser o que a gente deu a partir da matéria da primeira VA, que foram as equações de transformação de tensões, né? Círculo de Mohr, e aqui a lei de Hooke generalizada. E a semana que vem eu vou passar para vocês a teoria das falhas, tá? Que vai ser o último assunto aí da prova, tá bom? O trabalho também vou colocar no AVA lá o edital do trabalho para vocês fazerem o trabalho em equipes, da mesma forma como vocês fizeram, né? Que seria aí uma aplicação que vocês queiram, né? Dentro desses assuntos que a gente está abordando aqui, né? Uma aplicação prática e apresentada aí por escrito no formato aí de artigo ou no formato aí que vocês me passaram, tá? Tá ok? E vocês teriam daí a semana seguinte aí para me entregar o trabalho, tá bom? Que seria entre o dia 25 e 29. Tá bom, pessoal? Então seria essa aí o cronograma das atividades para as próximas semanas, tá? Aula que vem eu vou dar o último assunto, na semana seguinte vai ser a prova, e o trabalho vai ficar para outra semana também. Alguma pergunta aí sobre o assunto de hoje? Ou sobre o assunto de outras aulas passadas? Então seria essa aí a aula de hoje, tá? Se tiver alguma pergunta, fico aí à disposição. Se não tiverem perguntas, então podemos encerrar, tá bom? Professor, esse trabalho que o senhor falou aí é qual? É o mesmo trabalho que vocês fizeram, só que agora direcionado para o assunto da segunda VA, né? Que seriam tensões, equações de transformação de tensões, círculo de Mohr, teoria das falhas, lei de Hooke generalizada, tá aplicado aí para esse. Então você vai escolher uma aplicação, um estudo de caso prático, né? Relacionado a esses temas. Pode ser alguma coisa que você viu no teu trabalho, ou em casa, ou algum projeto que você achou interessante, ou em algum estudo que você fez, tá? Que tem aí a aplicação desses temas aí. Ou algum exercício que a gente não viu em aula, tá? Oi? Não entendi. Bem, a aula de hoje eu estou gravando, tá? Então vocês vão poder acessar depois. Vou colocar o link da aula lá no Liceu.
E vocês poderão acessar. Aliás, aqui quando eu gravo no Skype, vocês podem acessar a aula também pelo Skype, aula gravada. Vocês podem entrar na sala aqui, o mesmo link que eu coloquei para vocês lá no grupo da disciplina. Se vocês acessarem o grupo, vocês vão ver ali também a aula gravada, ali no chat ali vai ter o arquivo da aula gravada. O Skype tem essa funcionalidade aí que os outros não têm. Os outros aplicativos, pelo menos eu não vi isso. Mais alguma pergunta? Sobre a aula passada, as aulas anteriores? Vocês acessem as aulas lá, estão gravadas lá os links estão lá no AVA, tá? As aulas estão gravadas. Tá ok, pessoal? Então a gente pode ficar por aqui. Certo? Se não tem nenhuma pergunta. Eu criei o grupo para vocês poderem me perguntar alguma coisa aí. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me procurar também usando o grupo que eu criei, tá? Se vocês conhecerem algum colega que não está participando do grupo lá, também incluam ele ou peçam para ser incluído, tá? Certo, pessoal? Então eu vou ficar por aqui. Desejo aí um bom final de semana. Ok? E nos encontramos na sexta-feira que vem. Tá certo? Ok, pessoal? Então, tchau. Até mais. Professor, beleza. Depois eu vou dar uma revisada na aula. Vai ficar gravada, mas tá tranquilo por enquanto. Isso, dá uma olhada lá nas aulas, se tiver alguma dúvida me procura, tá bom? Posso te responder ali pelo grupo do que eu criei ontem. Eu criei um grupo ontem para a gente poder ter mais contato, né? Nesse período aí. Certo? Um abraço para vocês, até mais então.